Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um novo tema do canal Família e Escritura Plena. Aí está o tema na tela. Nas bodas do Cordeiro, o joio foi separado do trigo. Vamos repetir o tema? Nas bodas do Cordeiro, o joio foi separado do trigo. Esse é o tema de hoje, meus irmãos. Vamos avançar mais um pouquinho no conhecimento da verdade. Então esse é o canal Família e Escritura Plena. Bem-vindos vocês que estão no chat, agora às 19 horas deste domingo. Boa noite para todos. Bem-vindos aqueles que irão assistir o vídeo depois, tá bom? Então o tema está na tela. Nas bodas do Cordeiro, o joio foi separado do trigo. O que isso significa? A morte foi aniquilada no último dia, né? O joio foi separado do trigo. Então, meus irmãos, anos e anos nós temos lido a Bíblia, correto? E esta já foi exposta por muitos líderes, não é verdade? Mas até hoje estão dizendo que estão aguardando as bodas do Cordeiro. Correto? Para quem já leu a Bíblia, para quem entende o que estou falando. Então vamos ler agora aqui Mateus 22, 1 a 15. Vamos fazer a leitura inicial. Vamos fazer a leitura agora. Então Cristo, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas. Vocês estão observando que Cristo estava falando por parábolas. Vamos ler aqui, ó. Então Cristo, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, enviando o quê? Enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e o quê? Incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Cheia de quê? De convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupciais, com veste nupciais, né? Ou veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o onde? Nas trevas exteriores. E ali haverá pranto, haverá o quê? Pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma palavra. Mateus 22, 1 a 15. Então, acabamos de ler um texto aí que realmente nos leva, né? Leva a que pessoas evangélicas, pessoas cristãs, pensem que realmente exista
esse lugar de tormento, literalmente, né? Na verdade, como nós iniciamos falando que esse texto se trata de uma parábola, tá? Parábola é somente uma alegoria, somente uma análise de forma não literal, correto? Então é isso que acabamos de ler aqui. Mateus 22, 1 a 15. Então o tema de hoje é esse aí. Nas bodas do cordeiro, o joio foi separado do trigo. O que simbolizaria aí nesse texto, nesse tema, joio separado do trigo. O que seria o joio e o que seria o trigo? Nós precisamos entender essas figuras de linguagem, essas metáforas, né? Então, embora nós tenhamos lido um texto que ainda não falou do joio e do trigo, mas nós falamos daqueles que foram chamados, mas não eram dignos, né? E daqueles que eram os escolhidos, os que estariam realmente, de fato, ali com a veste de núpcia, nas bodas do cordeiro, tá? Então nós precisamos entender essas figuras. Então o tema de hoje, nas bodas do cordeiro, o joio foi separado do trigo. Então, meus queridos, esse texto de Mateus 22, ele foi redigido em forma de parábola, conforme nós já falamos. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia. Esse texto é uma metáfora da condição em que a criação se encontrava antes do último dia. A condição fútil, relatada em Romanos capítulo 8, onde os escolhidos, eles estavam confusos, né, com os que somente foram chamados. Então aquilo era a condição fútil antes da parousia, e os filhos se encontravam também nessa condição, né? Então eles estavam misturados com aqueles que foram chamados, mas não eram escolhidos. Então essa parábola trata, na verdade, de uma alegoria, né? Trata, na verdade, de uma comparação, uma analogia. Isso significa parábola, né? Então não havia distinção naquele tempo. Antes da parousia, não havia distinção. Era a representação do corpo da humilhação ali, antes da parousia, durante o período dos apóstolos, até durante o período dos apóstolos, onde o trigo estava confundido com a palha, ou seja, o trigo estava confundido com o joio, mas precisamos entender que trevas exteriores, que trata o texto, onde há choro e ranger de dentes, é somente metáfora da condição terrena, da condição do mundo físico, e não necessariamente algo horripilante, literalmente falando, né? Então, meus irmãos, vamos solicitar aqueles que ainda não são inscritos no canal, que façam a sua inscrição, comente e compartilhe aí com seus amigos aí, tá bom? Quem desejar fazer parte de um grupo de WhatsApp, solicite para que você faça parte de um grupo. Se quiser receber os links de nossas apresentações, também nos solicite. O número está na descrição, o contato está na descrição do vídeo de hoje. Aí é só tocar no tema que você vai ver o nosso contato, ok? Não esqueça daquele like também aí para o tema de hoje. Então, como nós estávamos falando, temos que entender, precisamos entender o que são trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Na verdade, trevas exteriores se trata de onde há choro e ranger de dentes. É somente uma metáfora da condição terrena, da condição humana, da condição do mundo físico, e não necessariamente algo horripilante que iria ocorrer depois da morte das pessoas, onde se pensa que existe aí um lago literal de fogo, onde as pessoas, depois de mortas, ficariam em estado de agonia na alma, depois de terem partido, deixado o plano terreno. Isso não existe, tá bom? Então, na verdade, aquilo tudo que é falado se trata na verdade, uma metáfora da condição terrena, da condição humana, enquanto o ser humano
vive aqui neste mundo. Mas vamos apresentar uma outra parábola aqui, a parábola do joio e do trigo. Vocês podem ver que ele falava antes, né, no seu ministério terreno, por parábolas, para que os seus discípulos, que aqueles discípulos, todos eles, não somente os 12, entendessem a verdade por parábolas, né? Então, na verdade, ele estava ali apresentando, trazendo o ensino através de parábolas. Agora, a parábola do joio e do trigo, conforme o Mateus 13, 24 a 30. Vamos ler. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem, então, joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24, 30. Então vocês estão vendo que essa comparação, nessa parábola, não poderia ser tirado o joio do meio do trigo. Até mesmo porque joio tem raízes mais profundas. O joio, as raízes se entrelaçam mais, né? E absorve os nutrientes da terra. Então, na verdade, se arrancasse o joio, o trigo viria junto também, porque o trigo fica mais na superfície das suas raízes. E o joio, as raízes, elas se emaranham, se apegam nas outras raízes do trigo. Então, se eles arrancassem o joio, o trigo seria arrancado junto. Então, acabamos de ler um texto aqui de Mateus 13, 24 a 30, tratando também de uma parábola para que os discípulos, para que os seguidores do Machia entendessem ali por parábolas o que significaria o reino dos céus. Tá bom? Mateus 13, 24 a 30. Então, o tema de hoje, nas bodas do Cordeiro, o joio foi separado do trigo. O que significa isso? É que no último dia a morte foi aniquilada. Quer dizer, o trigo não ficou mais confundido com o joio, tá bom? O trigo foi recolhido ao seu lugar, ao celeiro, correto? Então vamos explicar isso sobre o joio semeado no meio do trigo. Vamos explicar durante essa apresentação, mas temos algo a falar sobre isso. É que durante o período dos apóstolos, mesmo que Cristo os tivesse levado para ele mesmo, na casa do Pai, entendam isso. Então, no período dos apóstolos, foi quando se cumpriu aquilo que ele disse, né? Sobre que ele os levaria para ele mesmo na casa do Pai. A casa do Pai, ela se cumpriu ali no período dos apóstolos e tinha como o sacerdote, o sumo sacerdote, o Cristo, né? Então vamos entender isso aqui. Vamos tirar aqui um sonzinho que está fazendo aqui. Temos que falar sobre isso. Só um instantinho, gente. Então, vamos falar sobre isso. Então, é que durante o período dos apóstolos, mesmo que Cristo os tivesse levado para ele mesmo, na casa do Pai, não era ainda o último dia, tá bom? Era o sacerdócio de Cristo, que era a casa do Pai. Mas o joio, ele continuou no meio do trigo, correto? Uma vez que a ceifa ainda não havia ocorrido.
A ceifa só iria ocorrer quando? De acordo com as suas parábolas, com seus ensinos, no último dia, na ceifa. Então isso se daria somente no último dia, a saber, na ceifa, né? Por isso, antes do madeiro, onde Cristo deu a sua vida em resgate de muitos, em resgate de quê? De muitos, né? Ele disse em Yahuana, né? 14, 2 a 26, João 14, 2 a 26. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele falou isso antes do madeiro, antes de sua morte no madeiro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então ele ainda não havia preparado o lugar, né? Ó, vou preparar-vos lugar, porque ele ainda não havia ido ao madeiro, à cruz, né? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para quem? Para quem aqui que está dizendo o texto? Para mim mesmo, né? Vamos lembrar daquela passagem que fala de Shaul. Quem está em Cristo é nova criatura, mas isso só foi falado quando? Depois do madeiro, depois da cruz, né? Olha só, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ou seja, na casa do Pai, no seu sacerdócio, né? Ali reinando, onde eu estiver, estejais vós também. Onde ele esteve depois? No seu próprio reinado, né? Então, os filhos do Eterno foram levados para ele mesmo, onde? No seu reinado, né? Olha só. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele veio quando? Na ressurreição. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Mestre, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe o mestre, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe o ungido, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então ali estava o quê? O Pai manifestado como Filho. Quem estava vendo o Filho, estava vendo o Pai. É isso que ele quer dizer. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que ele era o ungido, né? O Cristo, o Pai está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, por um período indeterminado, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá. Ele estava falando antes da cruz, né? Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou
em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Mestre, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Ele respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Morada, né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? E ao Ruhana, né? Capítulo 14, versículo 12 a 26. Então nós estamos vendo um texto aqui que Cristo, né, que o ungido, estava falando que eles, né, seus discípulos, iriam ser levados para ele mesmo. Onde? Na casa do Pai, que seria o sacerdócio de Cristo, que se cumpriria depois da cruz. Tá? Então, ali durante o período dos apóstolos, eles estavam reinando com Cristo, estavam no sacerdócio do ungido ali, naquele tempo até o último dia. Aquilo ali era a casa do Pai. Aquele período era o período da casa do Pai, onde Cristo os tinha levado para ele mesmo, se cumprindo aquela palavra que ele falou, né? Vos levarei para mim mesmo. Agora tem um texto aqui que nós também lemos, que Cristo fez muitas obras, mas obras vistas pelos homens, e ele falou que eles fariam maiores obras do que aquelas. Não é verdade? Mas que obras maiores seriam feitas depois? Será que eles curariam mais? Será que eles teriam mais coisas se cumprindo, milagres se cumprindo? Essas seriam as maiores obras? Não, com certeza não. As maiores obras que seriam feitas no período dos apóstolos não seriam as obras que os homens veriam, né? Como pessoas sendo curadas. Não, não é isso, gente. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 10, né, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20 diz o seguinte: Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então vejam, aqui, quando Cristo expelia aqueles espíritos, ou seja, curava aquelas pessoas que estavam acometidas, né, tomadas, como se diz, de espíritos malignos, ou seja, do mal, né, daquelas manifestações que eram tidas como manifestações demoníacas, que na verdade eram manifestações, perturbações da mente, perturbações dos sentimentos, das emoções das pessoas, e Cristo expelia aqueles espíritos imundos, aquelas manifestações ruins nas pessoas, aquelas doenças. Então, também os discípulos de Cristo também fizeram a mesma coisa. Então, por isso que ele disse isso aqui, ó: Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Quer dizer, porque eles curavam as pessoas que estavam com espíritos, sentimentos, emoções ruins, né? Manifestadas, na verdade, como se diz na Bíblia, endemoniadas. Pessoas endemoniadas, na verdade, eram pessoas com perturbações mentais, tá? Atormentadas por esses espíritos malignos. Então, né? Então ele falou o seguinte: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, ou seja, porque eles curavam as pessoas dos espíritos malignos, ou seja, as pessoas que estavam atormentadas por aquelas doenças. Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ou seja, por que os nomes deles estavam escritos nos céus? Porque, na verdade, eles eram trigo. Eles eram espirituais. Alegrai-vos por isso, porque vocês são espirituais, porque vocês são como o Cristo. Agora vamos ler outro texto aqui, que nós também já lemos na passagem que tratamos aqui desse capítulo 14 de João, num certo versículo aí. Vamos fazer a leitura aqui, ó, versículo 12 de Ial-Ruhana, capítulo 14 de Ial-Ruhana,
Versículo 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, olha só, também fará as obras que eu faço. Quer dizer, eles também curariam. Mas olha só o que diz depois para complementar. E as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, para meu Pai. Então, que maiores obras seriam essas que seriam feitas ali pela congregação, pelos seus discípulos, pelos apóstolos? Que maiores obras? Será que seriam pessoas sendo mais curadas ainda, muito mais pessoas sendo curadas? Não, não era isso. As maiores obras eram as obras no ministério do Espírito, que os homens não precisariam ver, porque até o tempo do Machia, os homens estavam precisando ver, né, se cumprindo ali. E ele falava assim, porque é chegado o reino dos céus, os espíritos são expulsos, os demônios são expelidos das pessoas, então ali era o sinal de que o reino dos céus estava chegando. Mas depois da ascensão, depois da morte e ressurreição do ungido e sua ascensão, os seus discípulos fizeram maiores obras, porque eles estavam edificando a congregação. Era uma obra espiritual, não necessariamente os discípulos precisariam estar ali fazendo manifestações milagrosas, de grandes curas, né, como ocorreu no ministério do machismo. Então as maiores obras que foram feitas foram as obras na edificação do corpo de Cristo, como se diz aí, o corpo de Cristo, né? Então, nós já sabemos que os discípulos antes da cruz, antes do madeiro, eles não estavam na casa do Pai, eles estavam debaixo do aio, eles estavam debaixo da lei de Moisés. Mas Cristo prometeu a eles que eles fossem levados para Ele mesmo, ou seja, para a casa do Pai. Então nós lemos esse capítulo 14, versículo 12 a 26, que trata exatamente disso, né? Que Cristo disse que iria se cumprir neles isso que ele falou, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E onde eu estiver, ou seja, na casa do Pai, no meu reinado, vós estareis também, reinando com ele, no reinado do ungido ali, que foi o milênio, que foi ali no primeiro século. Então, século, né? Então, acabamos de ler aqui Yahuana, João, capítulo 14, versículos 12 a 26. Então, na casa do Pai, era o sacerdócio do ungido, tá? O sacerdócio de Cristo, no tempo de quê? Dos apóstolos. Conforme nós podemos ler em Hebreus capítulo 8, versículos 1 a 2, onde diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, veja, Cristo já havia sido assunto aos céus, né? É que temos um sumo sacerdote como esse, o qual assentou à direita do trono da majestade nos céus, quer dizer, a casa do Pai, e serve onde? Na casa do Pai. Olha só, e serve no santuário verdadeiro. E serve no santuário, ou seja, na casa do Pai. Mas era o templo de pedra? Não. Não. E serve no santuário. Mas em que santuário? No verdadeiro, a casa do Pai, no verdadeiro tabernáculo. Percebe? Que o Todo-Poderoso erigiu e não o homem. Hebreus 8, 1 a 2. Então aqui estava tratando do templo de Jerusalém? Não, não estava. Não era templo feito por mãos de homens, né? Então veja o cumprimento aqui da casa do Pai, que era o sacerdócio, né? Que era o santuário, o verdadeiro santuário em que Cristo esteve ali reinando. Olha só, por que diz isso? O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote. Vejam, o autor aos Hebreus está dizendo, depois da cruz, depois da ascensão, é que eles estavam o quê? Que eles tinham um sumo sacerdote, ainda porque Cristo estava reinando. Um sumo sacerdote como esse, o qual assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então vejam, ali Cristo estava reinando. Aquilo ali era o milênio. E vocês podem ver que Estevão, antes de sua morte, ele falou que via, né? Via a Cristo, via o ungido, o Machia de Israel, à destra, à direita, em pé à direita do Pai. Ele, na verdade, teve uma visão
uma representação ali da condição ali do sacerdócio de Cristo, né? Não é que ele estava vendo literalmente o Pai, porque o Pai não pode ser visto, mas ele teve uma visão de Cristo à direita do poder, ou seja, reinando com todo o poder. Estar à direita do Pai significa estar com todo o poder que foi entregue a ele. Isso significa estar à direita. Não necessariamente seria uma pessoa à direita de outra pessoa maior. Não, não é isso. Então Cristo estava reinando, ou seja, todo o poder foi dado a ele, ele estava à direita do poder. Então veja o que está escrito aqui, ó. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual assentou à direita do trono da majestade nos céus. Quer dizer, todo o poder foi dado a ele, e ele mesmo disse isso depois da sua ressurreição. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Isso que significa estar assentado à direita do trono da majestade nos céus, tá? No seu reinado. E diz aqui o versículo 2, e serve no santuário, quer dizer, ali era a casa do Pai, serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Todo-Poderoso erigiu, e não um homem. Hebreus 8, 1 a 2. Percebeu? Então, meus irmãos, ali no tempo dos apóstolos, eles precisavam estar congregados, né? Então, o joio estava no meio do trigo naquele período ainda permaneceu. Então, não se deve hoje, você, nós, tentarmos reviver a congregação, porque a congregação que se diz igreja, né? Que se diz igreja hoje, ela não existe mais, porque a congregação era aquele povo esperando o cumprimento das profecias. Nós não estamos esperando o cumprimento das profecias. Então não se deve, hoje, em nosso tempo, reproduzir a congregação ou tentar reproduzir o corpo de Cristo. Porque se nós tentarmos fazer isso hoje, no nosso tempo aqui, vira religião, onde o diabo, né, a natureza humana, estará fazendo culto. Quem estará fazendo um culto? A natureza humana, porque eles estarão ali pagando preço, estarão ali, como se diz, pagando preço, estarão ali fazendo uma adoração física, levantando as mãos, revirando os olhos ali, fazendo estripulias ali, né? Plantando bananeira. Então, na verdade, isso aí é o culto do diabo, é o culto da natureza humana, entendeu? Então, as pessoas hoje fazem religião, que significa que é o diabo que está fazendo aquela religião. O que é diabo? O diabo é a natureza humana que está se manifestando ali religiosamente, entendeu? Então nós não temos que fazer nenhuma reunião religiosa em nosso tempo, porque vira religião. E o diabo é que estará ali fazendo o culto, né? Então naquela congregação, naquele tempo, que se diz na Bíblia feita pelos católicos igreja, havia coisas imperfeitas ali, que iriam passar na parousia, e já passaram. Como dito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 10, onde diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, e já veio, né, já se cumpriu o que é perfeito, então o que é em parte, que foram aquelas coisas que aconteciam no tempo ali do reinado do Mashiach, no tempo da congregação, então o que é em parte, que eram aquelas manifestações, será aniquilado. 1 Coríntios 13, 8 a 10, correto? Então até ali, naquele tempo, o trigo estava confundido com o joio, entendeu? E é assim que havia muitos ímpios nas reuniões deles, que de uma certa forma era ainda uma religiosidade que havia ali no tempo dos apóstolos. Hoje, nós não devemos fazer reuniões religiosas. Até aquele tempo, o joio estava confundido ali, e assim havia muitos ímpios nos cultos deles, nas reuniões que eles faziam, né? Porque ali era a congregação ainda aguardando o cumprimento do último dia, né? E quando falamos de joio, tá bom, gente? Quando nós falamos de joio aqui, não é que joio não tenha
a sua importância natural. Estamos falando de uma planta, tá? De uma erva. Quando falamos de joio, não é que o joio não tenha a sua importância natural. O problema do joio é que ele compete com o trigo, né? E funciona como uma erva daninha. O joio funciona como uma erva daninha, roubando os nutrientes do solo. Porque o joio no meio do trigo não é bom. O joio tem que ficar somente joio, o trigo somente trigo, entendeu? E assim não é que a metáfora joio, né, a metáfora do joio, represente algo ruim. O joio, nessa metáfora, nessa parábola do joio e do trigo, não é que o joio represente algo ruim em relação ao lado da palha, ao lado humano, terreno, porque o lado humano, ele também tem a sua importância, entendeu? Porque quando se fala de joio, se fala de palha, se fala do lado humano, do lado terreno. Então, o lado terreno, o lado joio, também tem a sua importância, entendeu? O joio, quando a gente fala dessa erva que se parece com trigo, mais comumente chamado de azevém, é uma planta muito antiga, né? Citada na Bíblia, nessa parábola do joio e do trigo que nós acabamos de ler ainda há pouco. Em geral, a introdução do joio no meio do trigo é feita por meio de sementes contaminadas ou por animais que eventualmente possam ter se alimentado do joio, que também tem o nome de azevém, tá bom? Uma vez que joio é uma boa pastagem de inverno, entendeu? Então o joio tem a sua importância. O joio, ele pode ser tóxico, né? Quando ele é consumido por humanos. Pode ser tóxico quando consumido por humanos. Mas uma pergunta que alguns poderiam fazer, né? O joio pode ser ingerido? Pode ser comido? Será que pode? Não em grande quantidade, né? Os alimentos que contêm uma pequena quantidade do joio misturado ali no alimento, na própria alimentação, podem ser comidos sem o menor inconveniente. Mas o ser humano, ele não está preparado para se alimentar do joio, tá bom? Se tiver uma mistura de joio no meio do alimento, isso não fará nenhum problema, né? Não terá nenhum inconveniente para o ser humano. A espécie Lolium perenne, uma espécie de joio, fornece um excelente pasto quando as terras são alagadiças. Engorda os animais em bem pouco tempo. Lolium perenne, uma espécie de joio, tá? É uma espécie de planta com flor pertencente à família Poaceae, né? Poaceae, conhecido popularmente como azevém, o joio, erva castelhana, joio castelhano, relva e azevém perenne. Então, meus irmãos, nós estamos verificando nessa apresentação de hoje que o joio, ele tem a sua importância, correto? Conforme nós relatamos aqui, né? Mas joio é joio e trigo é trigo. Joio é joio, trigo é trigo. Então, por isso que não se deveria permanecer o joio no meio do trigo, entendeu? Então, por isso que aquela parábola, ela está trazendo um ensinamento do que ocorreria na ceifa. Então, não adiantaria tentar tirar o joio do meio do trigo antes da ceifa. Então, o trigo estava confundido com o joio até a ceifa. Porque se tentasse arrancar o joio, né, também o trigo seria arrancado juntamente. Então, muita gente às vezes pergunta assim, Messias, hoje em dia tem esse negócio de homem terreno e homem celestial. De acordo com as escrituras, foi assim que foi feita a criação. O Adão e a Eva, né? Quer dizer, dali dele surgiu, de Adão surgiu o quê? Os descendentes de Adão, os descendentes da serpente. E de Eva descenderam os descendentes da mulher. No último dia não havia previsão de aniquilação, de destruição, né, do homem terreno, tá?
mas somente a separação. O homem terreno permaneceria para cumprir, como se diz, o seu propósito no mundo terreno. Então nós precisamos entender as metáforas de trevas exteriores, né? Lago de fogo, se trata do que é terreno, do que é animal. Então isso que significa estar afastado, não está no celeiro, está o quê? Nas trevas exteriores, entendeu? Então nós estamos verificando aqui, né, nessa fala nossa hoje, que o joio ele tem a importância também. Mas joio é joio, trigo é trigo, né? Assim como carne é carne, carne tem a sua importância, né? O nosso lado humano tem a sua importância. Assim como carne é carne e espírito é espírito. Como se pode ler no texto de Al-Ruhana, capítulo 3, versículo 6, onde diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E Al-Ruhana, capítulo 3, versículo 6. Então todos nós sabemos que tem os nascidos da carne e os nascidos do espírito. Os nascidos do espírito têm por pai quem? O pai dos espíritos, está escrito na carta aos hebreus, né? Então, o eterno é pai dos espíritos. E quem é pai da carne? O pai da carne são os nossos pais. Então, olha só o que está escrito aqui, ó. O que é nascido da carne é carne. Quer dizer, nós somos nascidos da carne também. E o que é nascido do espírito é espírito, ou seja, aquele que participa dessa natureza humana. E Al-Ruhana, capítulo 3, versículo 6. Agora, uma coisa importante para todos nós. Hoje, nós não temos que julgar ninguém. Somente o Eterno sabe onde estão os seus filhos. Então, nós não podemos dizer, você não é um filho participando de carne e sangue. Nós não podemos fazer isso. Porque não é segundo a nossa vista, o que nós estamos vendo. Entendeu? Então, também, antes da parousia, não poderia se separar, né, o joio do trigo. Não se poderia separar os bodes das ovelhas. Mas isso se cumpriu quando? No último dia, né, onde os bodes foram para o lugar dos bodes e as ovelhas foram para o lugar das ovelhas. Então houve a separação. Quer dizer, as ovelhas, ou seja, os filhos, os espíritos, não permaneceram mais no corpo da humilhação. Eles foram ressuscitados daquela condição e recolhidos ao celeiro. Então, hoje em dia, quando nós morrermos, deixarmos esse plano terreno, todos nós já estamos para sempre com o Eterno. Nós não vamos para lugar nenhum, que nenhum fantasminha assim, ó. Entendeu? Não vai acontecer isso. Esse espírito que participa dessa natureza humana já está na condição de glória, que não estava até o último dia. Então, por isso que eles estavam aguardando a ressurreição. Eles estavam aguardando a transformação. Então, nós estamos falando aqui que joio é joio e trigo é trigo, tá? Assim como carne é carne e espírito é espírito. E o texto de Al-Ruhana, capítulo 3, versículo 6, diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E Al-Ruhana, capítulo 3, versículo 6. Mas esse texto de Mateus, que nós lemos já, trata de trevas exteriores também, não trata? Que é a condição de apartamento. Trevas exteriores é o mundo exterior. Trevas exteriores é o mundo exterior, onde não é o espiritual. É a condição de apartamento, assim como fornalha ardente é a mesma coisa, ou lago de fogo, uma vez que há choro e ranger de dentes e tormento. E os textos confirmam aí, né, em Mateus capítulo 13, versículos 49 a 50, que diz: assim acontecerá no fim desta era. Assim acontecerá quando, que ele falou aqui? Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, percebe? E lançarão aqueles, os perversos, onde? Na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 49. Então, os perversos, se trata da natureza humana, o lugar deles é o quê? A fornalha ardente, é o mundo exterior, esse mundo terreno, esse mundo físico. Onde há o quê? Choro e ranger de dentes, onde há a tentação, onde a serpente está, onde é o lago de fogo, onde está a besta, onde está o falso profeta, tá? Desde o último dia. Então houve a separação das ovelhas dos bodes, né? Dos justos, que são os espíritos, dos perversos. Quer dizer, não há mais
a confusão, né? A confusão que havia antes da ceifa. Olha só, assim acontecerá no fim desta era, os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles, quem? Os perversos, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 49 e 50. Então todos nós temos o nosso lado perverso, ou seja, e esse lado humano está na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. Onde há choro e ranger de dentes? Não é aqui no mundo físico, no mundo terreno? Então isso que significa a fornalha, né? O que não é espiritual, entendeu? Mateus 13, 49 a 50. E Apocalipse 20, 10 diz o seguinte: e o diabo é natureza humana, gente. O diabo é o opositor, né? O diabo, na verdade, isso aqui é um adjetivo de uma condição, tá? É um adjetivo. O diabo, a natureza humana, que os enganava. O que nos engana? A própria natureza humana, né? A mente humana, as emoções. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Veja, onde está esse diabo? Nesse mundo físico. Aqui está o diabo, entendeu? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o lado animal, né? E o falso profeta, que também se trata do que é humano, do que é terreno, do que é diabólico, né? Olha só, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, né? Apocalipse 20, 10. Isso aqui assusta muita gente, né? Porque eles acham que isso aqui se trata de algo literal, no sentido de que depois que as pessoas morrem, elas estarão nesse lugar. Mas, na verdade, todos nós já estamos nesse lugar. Esse lado humano é o diabo, que está nesse lugar de tormento, onde está a besta, onde está o falso profeta, onde estão aí os religiosos enganando as pessoas. Então, quem engana as pessoas? O diabo que os enganava, que era lá a religião judaica, né? Aqueles sacerdotes, né? Aquelas pessoas, foram lançados no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. A besta era a própria enganação dos seres humanos, né? A besta se tratava de todo aquele sistema ali, tanto do Império Romano como do judaico, onde estão a besta e o falso profeta, né? E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É isso que acontece. Isso aqui se trata do mundo exterior, das trevas exteriores, do lago de fogo. Apocalipse 20, 10. A condição de lago de fogo, fornalha ardente ou trevas exteriores, é a condição de apartamento da presença do Todo-Poderoso, que sofre, né, o lado humano, o barro, o pó e emoções neste mundo. É a sentença de Satanás, a natureza humana, como diz o relato de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, deixa eu continuar aqui, capítulo 2, né, versículos 6 a 9, onde diz: é justo da parte do Altíssimo retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o poderoso Cristo for revelado lá no céu com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem ao Eterno. Ele punirá os que não conhecem ao Eterno Criador e os que não obedecem ao Evangelho de nosso soberano Mestre. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do poderoso Criador e da majestade do seu poder, 2 Tessalonicenses 1, 6 a 9. Né? Então, o lago de fogo, essa pena, né, é a segunda morte. O lago de fogo é essa segunda morte. Este mundo terreno, condenação eterna. Isso aqui é a condenação eterna. A primeira morte, né, ela foi a morte que passou a todos os homens, que já foi aniquilada, já não existe. Era a confusão que havia do terreno com o espiritual num culto físico, humano e de objetos considerados sagrados. A segunda morte é o lago de fogo, a sentença da palha ou de quem não possui vestes nupciais, ou seja, o lado humano, terreno de todas as pessoas. Por isso, sempre que os filhos compareciam diante do eterno Criador, Satanás, adversário, que era o adversário, que é adversário, né? Satanás é um adjetivo, ia com eles. Era um ser humano, porque filhos participando de carne e sangue, numa celebração de culto, Satanás
carne e sangue, adversário estava no meio. Como o relato de Jó, capítulo 1, versículo 6 a 7, onde diz: ora, chegando o dia em que os filhos do Eterno vieram apresentar-se perante o Poderoso, veio também Satanás entre eles. Quer dizer, ser humano, diabo. O Altíssimo perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Poderoso, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Quem rodeia a terra e passeia por ela é ser humano mesmo, natureza humana. Jó capítulo 1, versículo 6 e 7. Então, meus irmãos, cultos humanos são contrários ao que o Eterno requer, pois Satanás vem junto. Isso começou com Caim e Abel, né? Em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5, nós podemos ler: no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Altíssimo. Quer dizer, Satanás, o diabo, veio apresentar alguma oferta. Percebe? Diabo é natureza humana. Ó, no tempo da colheita, Caim, diabo, natureza humana, apresentou parte de sua produção como oferta ao Altíssimo. Abel, por sua vez, também, que era diabo, também no sentido, o lado humano dele, né, imitando o diabo, Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Altíssimo pediu isso a eles? Não, não pediu isso a eles. Eles que fizeram. Era Satanás fazendo, era o diabo fazendo. O Altíssimo aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Gênesis capítulo 4, 3 a 5. O que é isso? Isso aí é diabo, gente. Isso é diabo. O Eterno não pediu nenhuma oferenda, né, nenhuma macumba, nem a Caim, nem a Abel, mas eles resolveram fazer. Na verdade, Abel, ele imitou a seu irmão e também fez uma oferenda. Mas como ele era espiritual, ele era justo e tinha fé, então o Eterno aceitou dele a fé que ele tinha, entendeu? Ele foi justificado pela fé e não que aquela oferta em si tinha algum valor espiritual. Gênesis capítulo 4, 3 a 5. Então, nas bodas do Cordeiro, houve a separação entre o que era terreno do que era espiritual. Vamos ler aqui, ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras do Eterno Criador. Apocalipse 19, 7 a 9. Então aí é o cumprimento ali do último dia, onde haveria a separação do bode das ovelhas, tá? Então ali as bodas do Cordeiro foi quando se cumpriu, na verdade ali, no último dia, a separação. Os filhos deixaram aquele corpo da humilhação. Então isso significou as bodas do Cordeiro. Vamos ler outro texto aqui, ó. Então Cristo, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fizeram caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Na verdade, Cristo estava tratando do que estava acontecendo nos seus dias. O evangelho estava sendo pregado e todos estavam sendo convidados para que o quê? Ouvissem a mensagem do evangelho. Cristo não estava fazendo distinção entre eles, mas eles não quiseram vir. Pelo contrário, o que aconteceu com eles? Eles perseguiram os apóstolos, perseguiram os discípulos depois, os apóstolos depois, mas depois o que aconteceu no último dia? Vieram os exércitos e incendiou aquela cidade, destruiu o seu templo. É o que aconteceu. Olha só aqui, ó. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quer dizer, nem todos que eram de Israel eram israelitas, entenderam? E depois da saída dos campos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcia. Quer dizer, não era um escolhido, entendeu? Ele disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Percebe? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Quer dizer, o lago de fogo. Porque na verdade é a natureza humana só aquilo ali.
ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Mateus 22, 15, né? Acabamos de ler um texto aí muito importante a respeito dessa mensagem de hoje. Vamos ler mais um texto aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono da sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que vos está preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Mestre, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim me fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, quer dizer, para a natureza humana. Mateus 25, 31 a 41, entenderam? Então essa é a verdade que nós estamos apresentando aqui, que no último dia houve a separação do joio do trigo, né? O joio foi separado do trigo. Então é isso que nós temos que entender, essa mensagem de hoje. As bodas do cordeiro foi a morte sendo aniquilada no último dia. Estamos concluindo aqui a mensagem de hoje. Agradecemos a participação de todos vocês. O próximo tema será quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço a todos. Tchau!